Você já parou para pensar como é o processo de produção dos materiais gráficos que vemos por aí? Desde a impressão de uma lona gigante até um adesivo pequenininho mesmo. Eu sou a professora Mariama Aquino e hoje estamos na última videoaula da disciplina de Direção de Arte e Produção Gráfica. Para a gente entender melhor como é que funcionam esses processos, hoje vamos acompanhar como é que funciona o dia a dia dentro de uma gráfica. Gente, como vocês viram, né, ao longo da disciplina, a gente conheceu alguns tipos de papel, alguns tipos de impressão, né, algumas tecnologias. E hoje, para a gente entender como funciona melhor assim na prática, a gente veio numa gráfica aqui em Recife, né? Então, para conhecer melhor e mais de perto como é que funciona o dia a dia dentro de uma gráfica, como é desde o momento do atendimento do cliente até o momento que ele vem retirar, né, o pedido, hoje a gente vai conversar com Marcele, né, que trabalha aqui na gráfica. Criativa, e ela vai mostrar pra gente um pouco dos processos, vai apresentar as máquinas, né? E vai falar um pouco como é esse dia a dia. E aí, Marcelo, conta pra gente. Então, aqui, né, nós somos uma gráfica rápida, onde nós temos alguns equipamentos e também alguns outros a gente fornece só o serviço online. Normalmente a gente recebe os clientes no balcão, aqui presencialmente, ou de forma online também, que é onde acontece 90% dos casos. Hoje em dia, a gente está com um cargo-chefe bastante alto, né, de atendimentos no WhatsApp online, onde o cliente ele envia já o arquivo pronto, né, para a gente, ou ele manda parcialmente pronto e a gente vai só dando uma ajustada, conferir ali o tamanho, ver se o padrão de cor está da forma certa, porque muita gente que produz a arte, né, designers, trabalham muito com RGB. Só que para a impressão digital não é, vamos dizer assim, não é ideal imprimir, né, com a arte em RGB, porque dá muita diferença de cor. Então a gente faz uma arte ali no computador, onde está em RGB, está lindo, perfeito, mas quando vai imprimir fica totalmente diferente. Então a gente confere também essa questão em todos os arquivos, a gente vê se está em CMYK, a gente trabalha com padrão CMYK. A gente confere se está no padrão, se está tudo certinho, confere o tamanho, monta o arquivo e coloca para produção. Ou então o cliente vem presencial na gráfica, traz o material, ou então ele vem sem nada e faz tudo do zero aqui no balcão com os meninos, né, do atendimento, com os designers, e aí eles produzem o material, confere tudo certinho também e manda para produção. Por isso que é importante, né, a gente ter esse conhecimento técnico assim, porque muitas vezes o cliente já chega realmente com a arte, além de pronta, com tudo dentro dos padrões, né, mas também pode ter gente que chegue, como ela falou, né, o padrão de cor, o formato é errado, que não é mais apropriado para o tipo de impressão, né, então é fundamental a gente conhecer, por exemplo, os tipos de materiais, os tipos de papel, qual o melhor tipo de impressão para determinado produto, né, para determinado material. Aqui na gráfica, né, de Marcele, as impressões são sublimação, né? Isso. Impressão em lona e em adesivo. Adesivo, né? Exato. Então ela vai mostrar um pouco pra gente, né? Vocês vão conhecer mais de perto o funcionamento de uma máquina, de uma impressora, são coisas bem grandes, assim, diferente do que a gente tá acostumado dia a dia, né? Imprimir no papel A4, no papel ofício, e vai ser bem legal. Vocês viram, né, lá na frente, onde a gente conheceu a gráfica, é a parte do atendimento, né, onde a arte é finalizada, são feitos ajustes, né, de detalhes. Como o Marcelo falou, às vezes é necessário fazer alguns ajustes no formato da cor, né? Então, após isso tudo ser finalizado, a gente vem para a sala da produção propriamente dita, né? A gente está aqui agora na sala onde acontecem as impressões que são feitas em lona. E aí, Marcelo vai falar um pouco para a gente como é feito esse processo. Bom, aqui a gente chama de sala solvente, que é onde a gente faz as impressões de tudo que é com tinta solvente, que no caso são as lonas e os adesivos. Basicamente, né, como ela falou, a gente recebe o material lá no balcão ou via online, ajusta tudo que precisa ser ajustado e alinhado e envia para a produção, né? Ou seja, a gente coloca na nossa pastinha ali separado o que é adesivo e o que é lona, né, para não ter confusão. E a gente organiza e traz para cá para fazer a impressão. Basicamente, a gente trabalha com lonas de até 2,30 m de largura. Então, a gente consegue imprimir qualquer tamanho que o cliente for necessário, né, que ele precisar, que tenha no máximo 2,20 m de largura. E aí, a altura, né, o comprimento, a gente imprime até quanto ele precisar, 100 metros, 50 metros, 5 metros, 20 centímetros, o que ele estiver precisando no momento. E aí o que acontece? A gente recebe o material
banner, lona, faixa, a gente vai recebendo e a gente vai montando de acordo com o tamanho da nossa lona para que não tenha desperdícios de lona, para que a gente não fique no prejuízo, né? E a gente consiga também aproveitar melhor o material. E aí a gente recebe 2, 3, 4 banners, a gente vai alinhando ali no tamanho que ele consiga se encaixar no tamanho da nossa lona que a gente vai fazer a impressão. E a gente monta, né, o job, a gente chama de job, a gente monta o job e coloca para impressão. A mesma coisa acontece com o adesivo. A gente recebe 2, 3, 4 adesivos de clientes diferentes e a gente monta, né, na largura, né, do nosso adesivo, que pode ser tanto 1 metro, né, 100 centímetros, ou 1,20 m, que é 120 centímetros. Sim. E a gente vai ajustando. Mas tem um tamanho mínimo, assim, que o cliente precisa trazer, ou é qualquer tamanho? Não, a gente faz qualquer tamanho, seja 1 centímetro até metros. Sim. Mas a gente tem o nosso valor mínimo, que por questão de produção mesmo, porque às vezes a máquina está até desligada, chega um cliente e precisa imprimir 10 centímetros, um adesivo de 10 centímetros. Então a gente vai ter todo esse trabalho de ligar a máquina, de colocar o adesivo. Envolve todo um custo também, né? Envolve todo um custo. Então a gente tem o nosso valor mínimo, que por exemplo, para cliente balcão, cliente final, a gente cobra no mínimo meio metro de adesivo. Ou seja, no mínimo ele tem que pagar o equivalente a 100 por 50. Então a gente é o nosso valor mínimo. Mas aí se o adesivo for só 20 centímetros, a gente vai imprimir. Entendi. Entendeu? E aí a gente faz essa montagem e faz a impressão, normalmente. Certo. Aqui nessa sala, né, as máquinas, como vocês vão ver, elas são totalmente automáticas, né? Sim. Tem algumas coisas que tem que ser programadas, enfim. Mas aí, Marcele falou pra gente, né, que é bem importante ter sempre alguém aqui para estar dando uma observada, para corrigir possíveis falhas, né, a tempo. Sim. Porque imagina fazer uma impressão de, sei lá, 10, 20 metros e aí no meio do percurso, de repente, o computador trava, falta um pouco de tinta, né? Então, sim, como é que é feita essa... Vamos supor que tu tá imprimindo lá um banner e de repente a tinta tá acabando. Pronto. Normalmente tem que ter uma pessoa aqui olhando as máquinas, mesmo que elas já estejam programadas ali para fazer toda a impressão sozinha, mas tem que ter uma pessoa aqui para estar olhando, para estar enrolando, para não colar nada, não bater nada e não ter nenhum problema assim de faltar uma cor, então começar a riscar. Ou às vezes que já aconteceu, a gente está imprimindo um adesivo e a bobina está acabando. E aí, por exemplo, está faltando só 20 centímetros para acabar de imprimir a impressão e o adesivo o adesivo ele vem colado na bobina. O último pedacinho dele ele vem colado, que é justamente para ele não soltar. E aí tem espaço, tem 50 centímetros ainda de adesivo, mas ele ficou colado. Aí a máquina vai puxar e não vai vir. Sim. E aí a cabeça fica imprimindo em cima do mesmo lugar, porque o adesivo não está vindo. Então a gente acaba perdendo. A gente perdeu aquele adesivo que a gente estava imprimindo, e ainda perdeu o restante que ficou, porque ele ficou colado e imprimiu uma parte em cima, e o que vai sobrar vai ser um pedaço muito pequeno, que a gente não vai conseguir aproveitar. Então tem que ter uma pessoa aqui olhando para já não acontecer isso. Se o adesivo estiver acabando, a gente já solta logo atrás, para quando ele estiver puxando, ele vir por completo, não ficar colado. Sim. Se estiver imprimindo lona, a gente fica olhando também se ela também vem colada. Enfim, a gente tem que estar aqui olhando por causa desses pequenos detalhes. E o que acontece também é a questão de cor. Por exemplo, acontece, é bem comum, não é uma coisa assim, ai meu Deus, mas é uma coisa que a gente tem que estar de olho. Por exemplo, começou a imprimir, começou a dar um risquinho bem leve. A gente tem que parar exatamente naquela hora, a máquina, dar pausa na máquina e já fazer uma limpeza na cabeça. A gente faz uma limpeza, que a cabeça é onde fica os dampers de tinta, onde a tinta está ali estacionada para poder fazer a impressão. Então, quando a gente faz uma limpeza ali, às vezes esse risquinho foi um ar que entrou na tubulação e tampou um pouquinho. Sim. Então, a gente faz essa limpeza para justamente ele vai puxar a tinta e vai voltar ao normal, vai tirar aquela bolinha de ar que ficou. Então, aí se for só um risquinho que começou ali, quando ele voltar a imprimir, então, vai estar... Tem coisa que é possível e isso, assim... Exatamente. Aí se você demorar para ver, ele vai piorando. Tipo, o que era um risquinho, ele vai ficar uma falha enorme. E a gente vai perder o material, porque a gente não vai entregar um material com a falha, com risco, ou com 50% dele sem a cor certa, né? Com a tinta faltando. Pronto. Agora a gente falou bastante, né, da impressora, tudo desse processo, e a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes a máquina, onde ficam as tintas, para vocês terem mais dimensão. Depois de ter conhecido, né, a sala onde acontece as impressões em lona, né, que geralmente faz banner, também adesivo,
A gente veio agora para outra sala, né, que é a sala de impressão e sublimação. E aí Marcele vai explicar um pouco pra gente, né, o que é a sublimação, como é que funcionam as máquinas e o que é possível fazer de sublimação. Certo. Bom, basicamente a sublimação é o início de um personalizado. Por exemplo, a gente pode fazer camisas personalizadas, bolsas personalizadas, canecas de porcelana personalizada, aquelas cerâmicas personalizadas, que a gente gosta de fazer uma cerâmica para enfeitar a casa, ou então dar de brinde, de presente. Enfim, é o início da personalização. Ou seja, a gente vai fazer a impressão ali da arte do cliente, né? Seja uma foto ou um tema específico. E em seguida a gente vai fazer aqui a impressão no papel. E esse papel ele vai ser entregue ao cliente, onde ele vai fazer a personalização do material que ele desejar. Uma camisa, uma bolsa, chinelo, aquelas havaianazinhas, caneca, enfim. Tem inúmeras possibilidades para se trabalhar com a sublimação. Aqui no nosso caso, a gente só trabalha com o papel sublimático, que é a sublimação em si, a impressão. A gente não fornece o tecido prensado, né, o tecido estampado ou a bolsa estampada. A caneca a gente ainda faz. O único material assim, personalizado que a gente faz aqui de sublimação é caneca personalizada. Mas os demais a gente não faz. Então é uma impressão que é feita num papel específico. Isso, né? É o papel de sublimação. Ele pode ser utilizado em papel ofício comum. Ele é impresso e a gente consegue bater. Só que a qualidade não fica boa, sabe? Ele fica com as cores muito apagadas, não fica vivo. Então tem esse papel, que é o papel oficial, vamos dizer assim, da sublimação, que é um papel diferente, ele é mais grossinho, ele pega mais as tintas e também transfere melhor a tinta para o material. E aí a gente utiliza esse papel. Aqui no nosso caso, né, a nossa máquina vai até 1,20 m de largura, mas a gente utiliza sempre um padrão só para não ter confusão. O nosso padrão é 90 centímetros de largura por 1 metro. Então, o cliente pode colocar o que quiser dentro desse 90 por 1. Então, ele vai pagar ali o valor pelo metro linear, né, que é o metro na altura. Então, ele vai encaixando ali, aí passou, deu 1,5 m, deu 2 metros, deu 3 metros, ele vai encaixando ali o que ele precisar. Sim. E a gente faz. Aqui, acho que nossos clientes fazem muito personalizados de bolsa, de aniversário, sabe aquelas bolsinhas que... Ecobagzinha. Ecobag, tem lancheira, tem estojinho, aniversário, minha filha vai fazer um aniversário de 2 anos, eu quero o tema da Ladybug. Aí elas preparam a arte, mandam pra gente, a gente coloca pra impressão e devolve o papel a elas. Aí lá elas batem na loninha, né, que eles utilizam para fazer a costura. Sim. E fazem todo o processo para deixar o material pronto. Entendi. Aqui, né, vocês podem ver uma impressão sendo feita agora. E aí eu tenho uma dúvida, eu tô vendo que são várias artes repetidas na mesma. Sim. Então, no caso, cada arte dessa só pode ser transferida para um tecido ou outra superfície uma única vez, né? Isso. Na teoria, vamos dizer assim, pode ser usada mais vezes, só que vai ficar mais claro, por exemplo, porque eu já vou ter usado ali a tinta. Removendo a tinta. Exatamente. O papel ele sai assim, com a cor bem forte. Quando a gente bota a primeira vez, ele vai ficar clarinho. Sim. Se eu bater a segunda vez, vai ficar mais clarinho ainda, porque a tinta vai saindo do papel. Então, sim, não é legal bater mais de uma vez um único papel. O ideal é que cada papel é uma batida, um papel é uma batida. Outra dúvida, quando a gente estava falando, né, sobre as configurações, os ajustes, né, que tem que ser feito para a impressão em lona, para a impressão de sublimação é a mesma coisa? O formato de cor? Sim, né? Sim. É tudo que for impressão digital, seja adesivo, lona, sublimação, até impressão comum no papel A4, no papel fotográfico ali, o ideal é sempre se trabalhar com CMYK, porque RGB é uma cor, é um padrão de cor para visualização. Digital, exatamente. Porque eu vou fazer uma logomarca, vou fazer artes para mídias sociais, aí ali eu uso um RGB porque é uma cor que vai ficar mais viva ali na tela. Mas tudo que você for imprimir tem que ser CMYK. Como vocês estão vendo, né? Agora a gente está aqui na sala onde acontece a finalização, né, e os acabamentos de tudo aquilo que foi feito lá nas outras salas, né, de impressão em lona, adesivo, sublimação. E aí Marcele vai falar pra gente um pouco, né, dos equipamentos que são utilizados aqui e o tipo de acabamento que são feitos. Bom, depois que é impresso, né, o adesivo, ele praticamente já está pronto. A única coisa que a gente
faz aqui ainda é a separação. A gente separa, né, eles, como eu expliquei, a gente monta, né, um job onde vai vários clientes dali juntinhos, a gente vai separa o adesivo um por um e coloca só o nome do cliente e já está pronto para fazer a entrega. Mas já no caso das lonas, né, elas têm os acabamentos, né, tem o acabamento em ilhóis e tem o banner, né, que é com madeira. E aí o material vem aqui para cima, o funcionário ele vai fazer a separação, né, do material, ele vai refilar toda a lona, todos os banners, né, separando com estilete mesmo para ficar bem retinho, bem alinhado, né, não ficar nada desalinhado. E aí logo em seguida ele vai usar aqui, né, a máquina de solda para começar o acabamento. E aí, para a lona, ele vai soldar todas as 4 laterais da lona e depois ele vai aplicar o ilhós, né? Vai fazer o furinho e vai colocar o ilhós na lona. Já para o caso do banner, ele vai fazer, né, a solda, a máquina de solda ele vai utilizar para colar a madeira na lona. Ou seja, ele encaixa, né, a madeira por trás do acabamento da lona e usa a máquina de solda para poder colar, para fixar ela na lona. E aí é feito dos 2 lados e depois ele finaliza, né, colocando as ponteiras e o cordão. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, de conhecer mais de perto o dia a dia dentro de uma gráfica. E encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!